apresento para vocês, com toda a confiança do mundo, a doutora Carolina Cursi. Seja muito bem-vinda, muito obrigada, doutora, por te receber aqui, porque é sempre tão bom. A gente aprende muito contigo. Essa novidade eu tinha que trazer para você. Eu fiquei feliz da vida, porque realmente é uma novidade importante. Mas eu já queria perguntar uma coisa. A partir do momento que a FDA, que é essa agência que regulamenta, né, toda a questão de saúde nos Estados Unidos, decide que reposição hormonal não é mais tarja preta, isso significa que para todos nós isso fica mais tranquilo? É um reconhecimento de que é seguro? Então vamos lá. Quando a FDA tirou o Black Box Warning, né, que então assim parar de falar que a terapia de reposição hormonal causa câncer, não é bem recomendado, então ela tirou o alerta de risco, o que é o que a gente precisava, porque isso entrou em 2003. Então veja, desde 2003 que a gente sofre com esse alerta de risco para usar a terapia hormonal, ou seja, muitas mulheres não conseguem fazer, têm medo e tudo mais. Quando ela colocou em 2003, caiu drasticamente o número de mulheres que estavam fazendo o tratamento. Então, 70% pararam de fazer, com medo, com a preocupação e tudo mais. Aí, o que aconteceu? A medicina foi avançando, foram surgindo novos artigos, foram surgindo novos estudos e medicina baseada em evidência. Então, não é um estudo pequeno, não é um estudo de 2, 3 anos, são estudos longos que foram comparando e comprovaram o quê, Cláudia? Que a terapia hormonal tem efeito benéfico, sim, para a mulher. Inclusive, teve um estudo dinamarquês que comprovou que as mulheres que usam hormônio, claro, com o médico, como você falou no início, né, da reportagem, com o médico, com a correta indicação, começando no tempo certo, diminuiu em 70% a mortalidade das mulheres. Olha isso, gente. Ou seja, deve ter mais benefícios do que prejuízos. É isso. É exatamente. Essa que é a questão que é o que mais está se falando, para a gente aprender que o tratamento correto, feito na idade certa, que a gente chama de janela de oportunidade, traz muito benefícios para essa mulher. Então você tem o efeito protetor do coração. Então por que as mulheres estão vivendo mais e melhor? Porque elas estão fazendo terapia de reposição hormonal. Mas como você perguntou, é para todo mundo? Então todo mundo pode usar? Não. Continua com as mesmas indicações. Você precisa ter indicação, você não pode ter nenhuma contraindicação, você não pode ter tido câncer de mama. Então, assim, tem as indicações ainda continuam, mas a gente está falando para aquela mulher que não tem a contraindicação, mas tem o medo, não quer mais usar. Então, ela precisa entender que ela tem os efeitos benéficos para ela. Maravilha. Eu sempre trago esse assunto aqui e eu fico muito feliz que agora a gente tem essa mudança importante na regulamentação dessa medicação, vindo lá do FDA, porque aqui alguns médicos, nutrólogos, endócrinos, alguns ginecologistas também, são muito categóricos em falar que só não pode fazer reposição hormonal mulheres que estão com câncer de mama ou fizeram um tratamento de câncer de mama. Fora isso, tá liberado. Com supervisão médica, com dosagem a cada 3 meses do nível hormonal dessa mulher. É isso? Realmente a contraindicação absoluta é essa, mas a gente tem algumas contraindicações que a gente pode chamar de relativas. Então, a paciente que acabou de ter uma trombose, né, uma paciente que acabou de ter um AVC, então assim, a gente tem as contraindicações relativas e a gente tem as contraindicações absolutas. Aliás, para uma mulher que teve uma trombose, que acabou de ter um AVC, o anticoncepcional também é contraindicado. Exato, porque ele é hormônio. Né? Então, assim, a gente precisa entender todo esse contexto. É claro que ela é relativa, porque depois de passado um tempo, você sendo reavaliada, tá tudo bem, aí você pode. Então, a gente tem que entender contraindicação absoluta e contraindicação relativa para essas mulheres. Mas o que a gente precisa entender? Que às vezes, quando a gente começa a usar o hormônio, a gente não quer fazer essa parte de ir no médica, quer fazer o remédio e depois voltar depois dali um ano. E é isso que não pode. Por isso que é tão importante o que você falou. A cada 3 meses, a mulher que usa hormônio precisa ir no médico. Então, a gente ficou muito feliz com essa notícia do FDA
tirando esse black box warming aí e acolhendo essas mulheres que precisam usar o hormônio, né? Acho que é isso, acho que você dá uma boa notícia para as mulheres e fala, olha, se cuidem, né? Vão atrás dos seus sintomas. A falta do hormônio diminui massa magra. Tem a questão do efeito do coração protetor. São quantos sintomas ligados à menopausa, doutora? São muitos sintomas. Muitos. Principalmente, quando a gente fala da parte neurológica, a gente fala da síndrome do nevoeiro. A mulher ela não consegue fazer essa questão da concentração. Então, você usar o hormônio, você vai diminuir a chance até de Alzheimer nas mulheres. Então, é assim, se fizer direito, tem os benefícios e vai ser bem bom para essa mulher. Menopausa e reposição hormonal com a doutora Carolina Cursi, ginecologista e obstetra. A Cláudia Vilela, minha xará, ela diz, olá, tenho 47 anos e parei de menstruar há quase 2 anos. Desde então, sinto muito calor, irritação e dificuldade para dormir. Isso é menopausa mesmo ou pode ser outra coisa? É bem o clássico, né? A idade ideal, que é a menopausa da mulher brasileira, está entre 46 e 52, então ela está na idade, ela está com sintomas, então parou de menstruar há 2 anos. Quando a gente para de menstruar há mais de 1 ano, é o último marco da menopausa, então realmente ela está com todo o quadro clínico. E sim, o calor, irritação e dificuldade para dormir, tudo da menopausa, a falta do estrogênio na mulher. Boa tarde, tenho 50 anos e meu médico sugeriu reposição hormonal, mas tenho medo porque minha tia teve câncer de mama. É arriscado para mim? Carla, ouça a doutora Carolina. Então vamos lá, quem que teve o câncer de mama? A tia. A tia. Então, Carla, se tivesse algum caso que fosse a sua mãe, e aí fosse um câncer genético que teve que fazer parte genética, aí era uma outra conversa. Mas quem teve o câncer de mama foi a sua tia. Você está com 50 anos, está na melhor idade, dá uma chance para a sua vida, repõe hormônio, o seu médico vai te acompanhar, não tenha medo. Vai fazer sua proteção cardiovascular, proteção dos seus ossos, evite osteoporose, evite ter, como a Cláudia comentou, queda da libido. Vamos viver mais e vamos viver feliz, tá tudo bem. Próxima pergunta é da Luna Bastos e a Luna diz, já estou há 5 anos na menopausa, ainda dá tempo de começar a reposição hormonal ou já é tarde demais? Excelente pergunta, Luna. A gente tem uma janela de oportunidade para a gente começar a terapia hormonal e essa janela são 10 anos a partir do momento que você parou de menstruar. Então você está na janela ideal, então vá se cuidar. A Estela Dornelles pergunta assim, depois da menopausa me sinto desmotivada, sem energia e às vezes até deprimida. A reposição hormonal pode ajudar no emocional também? Estela, pode sim, mas a gente precisa entender essa parte emocional só da menopausa. Ela é um pouco mais branda, então a gente precisa avaliar a tireoide, porque uma tireoide descompensada também dá a parte emocional. Se tireoide estiver ok e você tiver dentro, né, a gente sabe que hoje a vida está muito corrida, tem a questão do estresse, mas se você estiver dentro de uma coisa assim mais controlável, a reposição hormonal você vai sentir diferença, com certeza. A Sandra Buzzi pergunta assim, tenho 45 anos e meus ciclos estão completamente irregulares. Um mês vem, o outro não. Isso já é início da menopausa ou alteração hormonal temporária? Vamos lá, Sandra. É assim, se você está com o seu ciclo irregular, a gente chama que você está no período da perimenopausa, ou seja, os hormônios estão começando a falhar, né? Então, quando a gente está na perimenopausa, é um momento ideal que você pode começar. Você vai entrar na menopausa já com seus hormônios bem regulares. Então, assim, é ideal entrar nessa fase, porque você já vai ciclando a mulher, ela já vai melhorando. Não deixa entrar na menopausa, 5, 6 anos, mas eu ainda estou na janela, e aí começar. Quanto mais cedo começar, melhor você vai entrar na sua menopausa. A Cora Mendonça está dizendo assim, tenho 53 anos e ainda sinto muita fadiga, como se o corpo não respondesse mais como antes. Isso pode ser falta de hormônios? Com toda certeza, ainda mais pela idade. Ela não fala se já entrou na menopausa, se foi uma menopausa cirúrgica ou não, mas com toda certeza, pelo jeito que a paciente até fala, né? O jeito dela se expressarem, você consegue entender que com certeza é parte hormonal. Outro dia, doutora, eu até fiz um vídeo nas minhas redes sociais, no meu Instagram, dando o meu depoimento. Eu, Cláudia, acredito que reposição hormonal é importante, mas é a cereja do bolo. Se a gente não fizer a nossa parte, vai ser bom, mas vai ser muito menor ação do que se a gente fizer a nossa parte.
Você concorda? Com toda certeza. Eu falo assim para as pacientes, você precisa estar com a sua parte espiritual. Então, como é que você está com Deus? Como é que está a sua parte emocional? Não adianta a gente só buscar na medicina dos homens uma melhora incrível da menopausa. E é realmente aquilo que você falou. Eu já estou com um tratamento adequado, está tudo bem? Como é que está a minha parte espiritual? Como é que eu estou comigo mesma? Júlia Gouveia diz assim: doutora, fiz esterectomia aos 43 anos. Mesmo sem útero, preciso repor hormônio? Excelente pergunta, Júlia. Então vamos lá. Quando a gente faz a esterectomia é a retirada do útero, tá? Tem alguns casos que a gente, na cirurgia, Clau, junto com o útero, a gente retira os ovários. A gente não sabe qual foi a indicação da cirurgia dela. Mas entendam, o hormônio não é para o útero, o hormônio é para o corpo inteiro. Então, você ter ou não o útero, você vai fazer para cada mulher um tipo de tratamento. Mas o foco não é o útero, porque o útero, afinal de contas, foi feito para gestar. Se ele já completou a função dele, te dando seus bebezinhos, a gente vai proteger esse útero de ter um câncer de endométrio e tal, com os devidos tratamentos. Então, não é a questão de tirei o útero, eu preciso repor. Agora, se eu estou numa menopausa que eu tirei os ovários, sim, você vai precisar repor. Próxima pergunta já na tela, vamos lá, da Amanda Fagundes. Meu plano não cobre acompanhamento com endocrinologista. Uau! Posso fazer reposição só com o ginecologista? Pode, né? Claro, com certeza. Quem faz a reposição hormonal, inclusive, majoritariamente, é o ginecologista. Geralmente os endócrinos não gostam muito, né? Uhum. Geralmente os endócrinos cuidam da tireoide e aí a parte hormonal fica com o gineco. Então, Exato. Então vai lá, Amanda. Conversa com a sua ginecologista. A próxima pergunta é da Samira. E a Samira fala assim: meu médico sugeriu suspender a reposição depois de 3 anos. É obrigatório parar ou posso continuar se estiver bem? não tem essa de... igual o anticoncepcional, que acho que a maioria das mulheres falava assim, não, eu vou tomar anticoncepcional, aí eu vou dar uma pausa para limpar o meu organismo. Vou ficar 6 meses sem anticoncepcional para limpar. Não existe isso. Desde que você esteja fazendo acompanhamento, fez a mamografia, não tem lesão, fez a parte de endométrio, não tem lesão, continue. A gente não suspende o tratamento hormonal. Ângela diz assim: doutora, boa tarde. Comecei a reposição hormonal há 1 mês. Quanto tempo para sentir melhora nas dores do corpo? Olha, esse é um sintoma que a gente não comentou, mas é frequente também, né? Ângela, geralmente a gente começa, dependendo de qual método que você está fazendo o tratamento, a gente começa a sentir uma melhora com 60 dias, porque você vai repondo. Então, entenda, o seu corpo está na falta de hormônio. Então, quando começar a pingar lá o hormônio, aquela dose ele vai se distribuir para todos aqueles órgãos que estão precisando. Então, tenha paciência que sim, vai melhorar. Em volta de 60, 70 dias. Adriana Galhardi diz: oi, faço reposição hormonal com adesivo desde agosto. É normal ter escape de menstruação? Tive alguns a cada 20 dias. Será que a dosagem está sendo insuficiente? Excelente pergunta. Quando a gente vai começar a reposição hormonal, Adriana, a gente sempre orienta para a paciente. O que estava faltando? Eram os hormônios. O que a gente está dando? A gente está dando os hormônios. Se eu tenho útero, corro o risco de sim ter um sangramento de escape adaptativo ao tratamento. Então não precisa se assustar nem nada, porque automaticamente isso vai parar. Mas de cada 10 mulheres, 2, ao começar a terapia hormonal, realmente voltam a ter esses sangramentinhos. É normal, não está relacionado com a dosagem estar insuficiente, não. E é muito cedo, né? Você começou só em agosto, então assim, tá cedo para falar vamos mudar o método ou vamos aumentar a dose. A gente está falando sobre reposição hormonal, a gente está falando sobre menopausa e perimenopausa, né? Então, a Sandra Ribeiro está fazendo a seguinte pergunta. Boa tarde, meu nome é Sandra. Gostaria de saber até em que idade devemos fazer reposição hormonal. Meu médico passou beta-estradiol e 1% de progesterona, mas fiquei com medo porque tenho útero. Tenho 68 anos e ainda tenho muitos sintomas da menopausa. Sandra, não tenha medo. Aquela outra sua telespectadora perguntou, eu retirei o útero. Para aquela paciente que retirou o útero, provavelmente ela só está recebendo estradiol, o estrogênio. No seu caso, Sandra, fez certo o seu médico de entrar com uma progesterona, porque a progesterona ela faz o efeito antítese lá do seu endométrio, protegendo o seu endométrio de ter um câncer de endométrio. Então tá tudo certinho. Foi assim, é excelente. Quem tem útero tem que usar os dois, o estrogênio e a progesterona.
Quem não tem útero, só estrogênio. A Sandra Tereza agora, outra Sandra. Doutora, tenho 66 anos, entrei na menopausa aos 49. Usei hormônios até os 59. E agora, tenho que continuar? Não tenho mais calor. Obrigada. É interessante que as pessoas associam muito a menopausa aos calorões, né? Ela não pode só focar, não tenho mais calor, né? Como ela fala na mensagem. Tá tudo bem. Calor e tá tudo bem. Não, você tá fazendo o fator. E como é que tá os ossos? Vamos evitar a osteopenia, a osteoporose? O melhor tratamento é o hormonal. Não, a gente tem outros tratamentos, o bisfosfonatos, o cálcio, mas precisa ter hormônio. Ela entrou na menopausa aos 49, pelo que ela conta na história, fez a entrada certinha, porque ela usou até 59, só que agora ela parou. Então ela está perdendo a janela da oportunidade, entendeu? Ela pode voltar? Aí vai ter que precisar avaliação e quanto tempo que ela parou. Porque senão, quando você está com uma célula que está quietinha, não está recebendo hormônio, e depois você volta a estimular ela a crescer, é aí que vem os riscos. Então, de repente, não vai mais fazer. No caso dela, provavelmente não vai voltar. Próxima pergunta é da Ranara. Ranara, boa tarde, médica e Cláudia. Tenho 13 anos, olha que fofa. Sim. Ainda não menstruei. É normal? Meu nome é Ranara. Sim, é normal. É uma orientação legal que a gente pergunta para sua avó e para sua mãe quando que vieram as primeiras menstruações dela. É claro que a gente tem que avaliar se essa paciente está no sobrepeso, porque aí ela tem muito estrogênio e impede dela menstruar. Se foi um desenvolvimento da família. É claro que hoje em dia as meninas estão ficando menstruadas pela primeira vez cada vez mais jovem, né? Entre 10 e 11 anos. Mas é normal, cada um tem seu tempo. Esther Oliveira, Esther querida, ela diz, queria saber, eu tomo anticoncepcional há mais de 19 anos, tenho 40. Tenho que continuar tomando quando estiver na menopausa? Vamos lá. Pela recomendação do CRM, pela Febrasgo, a gente tem que proteger vocês de uma gravidez indesejada até 51 anos. Então, até 51 anos é fatídico de uma mulher apresentar uma ovulação espontânea e engravidar. Então, a gente sim pode continuar com o anticoncepcional. Mas a dose que a gente usa e os hormônios que a gente usa para terapia hormonal são diferentes do anticoncepcional, concentrações diferentes. Então, você vai ajustar. Nesse momento, você quer engravidar ou nesse momento... Não, ela não quer engravidar, porque eu conheço, é uma telespectadora muito presente nas nossas vidas, né, Esther Oliveira? Ela já tem filhos grandes. Então, com certeza, ela vai para a parte hormonal, pensando numa parte de reposição hormonal. Então, por enquanto, ela continua tomando o anticoncepcional para não engravidar. Exato. Aí depois passa para a parte hormonal. Perfeito. Próxima pergunta na tela. A próxima é anônima. Diz assim, boa tarde, eu nunca fiz reposição. Na época perguntei à médica e não fui indicada, pois como tenho muitos nódulos nas mamas, me informaram que podemos desenvolver o câncer de mama. Então optei por não repor. Isso procede? Nódulo de mama, desde que você faça o acompanhamento, fique ali na classificação BIRADS 3, não tenha antecedente, você não tenha medo, né? Todo órgão produtor de hormônio no nosso organismo, ele pode ter nódulo. Então, a gente pode ter nódulo da tireoide, a gente pode ter cisto de ovário. Então, todas as nossas glândulas produtoras de hormônio podem ter cistos e nódulos, e que são benignos. Então, não tenha medo. A Rosângela diz assim, boa tarde, tenho 53 anos e meu ginecologista diz que não posso fazer reposição hormonal por ter insuficiência venosa. Estou na menopausa há 2 anos e minha libido simplesmente zerou. Estou fadada a não poder tratar? Então vamos lá, não está fadada a não tratar, tá? Quando a gente fala da libido, a gente não vai pensar no estrogênio. Então, se ela tiver alguma contraindicação absoluta por conta da insuficiência venosa, que a gente acredita não ter, a gente pode pensar na testosterona, né? Que daí não tem nada a ver com estrogênio, com essa parte, entendeu? Então daí a gente pensa na testosterona. Rosângela Rigon, vou até passar para você já o contato da doutora Carolina Cursi, DRA.Carolina Cursi, porque minha filha, eu não lembro quantos anos que ela falou que tinha, mas era 50 e alguma coisa, não era? Não dá pra brincar com esse negócio de libido zerada, não. Eu tô falando isso, gente, pra vocês, porque assim, de todo o meu coração, sexo é presente de Deus pro casamento de homem e mulher. Presente. Muitos casamentos, a gente tá vendo aí uma leva de divórcio grisalho. Tá na boca do povo, divórcio grisalho.
Mas sabe por que isso? Porque muitas mulheres, infelizmente, ainda têm esse tabu de não poder fazer uma reposição hormonal. Libido cai, acaba o desejo sexual, e aí você já não se relaciona com o marido, ele se ressente, fica aquele casamento esquisito, frio. Então, não, cuida de você, cuida da sua relação, cuida do seu parceiro, cuida da sua vida. É para ser feliz. A vida é muito curta pra gente desperdiçá-la. Os relacionamentos não podem ser jogados, né? De jeito nenhum. Uma história inteira, né? Então é isso que a gente fala. A reposição hormonal, Cláudia, é muito legal. Você vê assim, o acompanhamento quando a paciente fala, mas por que eu não vim aqui antes? Eu tô com disposição, eu consegui sentar e conversar com meu marido, tô me sentindo melhor, minha libido melhorou, tô menos ressecada. Então, assim, eu falo para as mulheres, é um voto por você. Você já que cuidou da família, cuidou dos netos, cuidou dos filhos, a menopausa vem aquele tempo que fala assim, é o seu tempo de cuidar de você. Cuide-se. Doutora Carolina Cursi, de novo, gente, DRA.Carolina Cursi. Entra lá, é Cursi com C, tá? C e C. DRA.Carolina Cursi. Muito obrigada. Eu que agradeço. Amei como sempre, recebê-la. tava com saudades também. Como sempre, só chamar que a gente Tá vem. bom. Até Linda a como próxima, sempre. então.